Direito civil é um ramo do direito privado que trata das relações jurídicas entre pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas, regulando seus direitos e deveres em diversos aspectos da vida em sociedade. É um dos pilares do sistema jurídico e serve como base para outros ramos do direito. Principais áreas do direito civil. O direito civil abrange diversas áreas, cada uma com suas especificidades e normas. As mais importantes são: pessoas. Refere-se à existência, capacidade e direitos da personalidade das pessoas naturais, indivíduos, e jurídicas, empresas, associações, etc. Bens. Trata da classificação dos bens, móveis, imóveis, públicos, privados, de sua posse e propriedade, e dos direitos reais, hipoteca, penhor, usufruto, etc. Fatos jurídicos. Regula os eventos que geram, modificam ou extinguem direitos e deveres, como contratos, testamentos e atos ilícitos. Obrigações. Disciplina as relações jurídicas que envolvem um credor e um devedor, onde o devedor se compromete a cumprir uma prestação, dar, fazer ou não fazer algo, em benefício do credor. Aborda temas como tipos de obrigações, adimplemento e inadimplemento. Contratos. É a área que estuda os acordos de vontades entre duas ou mais partes, com o objetivo de criar, modificar ou extinguir direitos e deveres. Analisa os princípios contratuais, a formação dos contratos, seus efeitos e a responsabilidade civil decorrente do seu descumprimento. Responsabilidade civil. Trata da obrigação de reparar danos causados a outrem, seja por ato ilícito, responsabilidade subjetiva, que exige culpa ou dolo, ou por previsão legal, responsabilidade objetiva, que independe de culpa. Família. Regula as relações familiares, como casamento, união estável, divórcio, filiação, alimentos e guarda de filhos. Sucessões. Disciplina a transmissão do patrimônio de uma pessoa após sua morte, seja por testamento, sucessão testamentária, ou por lei, sucessão legítima, abordando temas como herança, legados, inventário e partilha. Princípios fundamentais do direito civil. Alguns princípios são a base do direito civil e orientam a interpretação e aplicação de suas normas. Autonomia da vontade. Garante às partes a liberdade de contratar e estabelecer as cláusulas que desejarem, desde que respeitem a lei e a ordem pública. Boa-fé objetiva. Exige que as partes ajam com lealdade, honestidade e cooperação em todas as fases das relações jurídicas. Função social da propriedade e dos contratos. Determina que a propriedade e os contratos devem cumprir uma função social, ou seja, devem beneficiar a coletividade e não apenas os interesses individuais. Dignidade da pessoa humana. É o princípio basilar de todo o ordenamento jurídico, e no direito civil, assegura que a pessoa humana seja tratada como um fim em si mesma, com seus direitos fundamentais protegidos. Solidariedade social. Incentiva a cooperação e a responsabilidade mútua entre os indivíduos em prol do bem-estar social. Código Civil Brasileiro. No Brasil, a principal lei que rege o direito civil é o Código Civil, atualmente o Código Civil de 2002. Ele organiza e sistematiza as normas civis, sendo a fonte primária para a resolução de conflitos nesse campo. Em resumo, o direito civil é o ramo do direito que lida com as interações cotidianas das pessoas, estabelecendo as regras para a vida em sociedade e buscando o equilíbrio nas relações privadas. No direito civil brasileiro, a pessoa natural é o ser humano, ou seja, o indivíduo, desde o seu nascimento com vida até a sua morte.
É o sujeito de direitos e deveres na ordem civil. Início da pessoa natural. A personalidade civil da pessoa natural, ou seja, a capacidade de ser titular de direitos e deveres, começa com o nascimento com vida. Isso significa que, para o direito, o indivíduo só adquire personalidade jurídica plena a partir do momento em que respira ao nascer. No entanto, a lei brasileira protege, desde a concepção, os direitos do nascituro, o ser humano ainda em gestação. Isso permite que o nascituro possa ser beneficiário de herança, doações e tenha seus direitos fundamentais, como o direito à vida, resguardados. Capacidade da pessoa natural. A capacidade e a aptidão para adquirir direitos e exercer atos da vida civil. Existem dois tipos principais de capacidade. Capacidade de direito, ou de gozo. É a aptidão para ser titular de direitos e deveres. Toda pessoa natural a possui, desde o nascimento com vida, independentemente de idade ou condição. Uma criança recém-nascida, por exemplo, pode ser herdeira e a capacidade de fato, ou de exercício. É a aptidão para exercer pessoalmente os atos da vida civil, como celebrar contratos, comprar e vender. Essa capacidade não é universal e pode ser limitada pela idade ou por outras condições. O Código Civil estabelece categorias de pessoas que não possuem plena capacidade de fato, são elas: absolutamente incapazes. Não podem praticar atos da vida civil sozinhos e devem ser representados por seus pais, tutores ou curadores. Atualmente, no Brasil, são apenas os menores de 16 anos. Relativamente incapazes. Podem praticar alguns atos da vida civil, mas precisam ser assistidos por seus pais, tutores ou curadores. São eles, maiores de 16 e menores de 18 anos, ébrios habituais e viciados em tóxicos, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade e os pródigos, pessoas que gastam excessivamente seus bens. Pessoas com deficiência são consideradas plenamente capazes, não se enquadram nem na absolutamente nem na relativamente capazes. Notavelmente se sujeitam à curatela. A deficiência ou a curatela não impede nem afeta a capacidade para casar e ou construir união estável, exercer direitos sexuais ou reprodutivo, ter o direito de decidir ter filhos e de ter acesso a informações sobre construir uma família e de saber como se tem filhos. Conservar sua fertilidade, sendo proibido a esterilização compulsória. Exercer o direito de convivência com a comunidade bem como com a família. Exercer o direito à tutela, à curatela, à guarda, à adoção, seja como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. A incapacidade cessa, em regra, aos 18 anos completos, quando a pessoa adquire a maioridade civil e plena capacidade para todos os atos da vida civil. A incapacidade também pode cessar antes, por meio da emancipação, por casamento, exercício de emprego público efetivo, colação de grau em curso superior, estabelecimento civil ou comercial, ou existência de relação de emprego que gere economia própria, a partir dos 16 anos. Fim da pessoa natural. A existência da pessoa natural termina com a morte. A morte pode ser real comprovada por atestado de óbito, geralmente com a constatação da morte encefálica. Presumida. Declarada judicialmente em algumas situações específicas, mesmo sem a localização do corpo, como: se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida, exemplo desastres naturais. Se alguém, desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, não for encontrado após 2 anos do término da guerra. Em casos de ausência, após um processo judicial que declara a morte presumida.
A pessoa natural é o elemento central do direito civil, sendo o foco das relações jurídicas que envolvem propriedade, contratos, família e sucessões. Pessoa jurídica. No direito civil, a pessoa jurídica é uma entidade abstrata, criada por lei, que possui personalidade jurídica própria, distinta da de seus membros ou fundadores. Ela é reconhecida pelo ordenamento jurídico como um sujeito de direitos e deveres, com capacidade para realizar atos da vida civil, contrair obrigações e adquirir bens, da mesma forma que uma pessoa natural. É importante notar que a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa natural, o ser humano. Embora seja composta por pessoas naturais, no caso de sociedades e associações, ou por bens, no caso de fundações, a pessoa jurídica tem existência e patrimônio próprios. Tipos de pessoa jurídica no direito civil. O Código Civil Brasileiro classifica as pessoas jurídicas em dois grandes grupos: pessoas jurídicas de direito público. São as entidades que representam o Estado ou que exercem funções públicas. Elas se subdividem em direito público interno, a União, os Estados, o Distrito Federal e os territórios. Os municípios. As autarquias, exemplo INSS, universidades federais, e as demais entidades de caráter público criadas por lei, exemplo fundações públicas. E de direito público externo, os estados estrangeiros. Organismos internacionais, exemplo ONU, OEA, Mercosul. E pessoas jurídicas de direito privado, que são as entidades criadas por particulares, com finalidades diversas, geralmente de natureza econômica ou social. O Código Civil elenca as principais. Associações. Caracterizam-se pela união de pessoas para fins não econômicos, como culturais, esportivos, religiosos, filantrópicos, etc. Não há distribuição de lucros entre os associados. Sociedades. Têm finalidade econômica e visam a distribuição de lucros entre os sócios. Podem ser sociedades simples. Não exercem atividade empresarial, exemplo escritórios de advocacia, consultórios médicos. Sociedades empresárias. Exercem atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços, exemplo indústrias, comércios, prestadoras de serviços. Fundações. Caracterizam-se por um patrimônio livremente instituído para uma finalidade específica, como religiosa, moral, cultural ou de assistência social. Não possuem sócios ou membros, mas sim administradores. Organizações religiosas. Entidades formadas para fins religiosos. Partidos políticos. Agrupamentos de pessoas para fins político-partidários. Empresas individuais de responsabilidade limitada, EIRELI. Embora o Código Civil de 2002 tenha sido alterado pela Lei 14.195 de 2021 para extinguir a EIRELI, convertendo-a em Sociedade Limitada Unipessoal, SLU, ela era uma modalidade em que uma única pessoa natural podia constituir uma empresa com responsabilidade limitada ao capital social. A SLU assumiu essa função e é hoje a principal forma de constituir uma pessoa jurídica individual com responsabilidade limitada. Início e fim da pessoa jurídica. Início da existência legal. A existência legal das pessoas jurídicas de direito privado, em regra, começa com a inscrição, registro, de seu ato constitutivo, estatuto ou contrato social, no respectivo registro público, junta comercial para sociedades empresárias e registro civil das pessoas jurídicas para associações, fundações e sociedades simples. Esse registro confere a ela personalidade jurídica, tornando-a apta a contrair direitos e obrigações.
Fim da existência legal. A extinção da pessoa jurídica é um processo que envolve, geralmente, 3 etapas. Dissolução. É o ato ou fato que leva à decisão de encerrar as atividades da pessoa jurídica, exemplo o término do prazo de duração, vontade dos sócios, impossibilidade de atingir o fim social, etc. Liquidação. É a fase em que se apuram os ativos e passivos, cobram-se as dívidas, vendem-se os bens e pagam-se os credores. Extinção, ou baixa. Após a conclusão da liquidação, a pessoa jurídica é baixada no registro competente, cessando sua existência legal. Teorias da pessoa jurídica. Existem diversas teorias para explicar a natureza da pessoa jurídica, mas as mais relevantes no direito civil são: teoria da ficção. Considera a pessoa jurídica uma criação artificial do direito, uma ficção para fins práticos e jurídicos. Ela não teria uma existência real, mas sim uma personalidade atribuída por lei. Embora criticada, historicamente teve influência. Teoria da realidade objetiva, ou orgânica, sociológica. Defende que a pessoa jurídica possui uma existência real, sociológica, ou seja, é um organismo social com vontade própria, independentemente da lei. Teoria da realidade técnica, ou jurídica. É a teoria mais aceita atualmente que melhor se alinha ao Código Civil brasileiro. Para ela, a pessoa jurídica tem uma existência social e real, mas sua personalidade e capacidade para atuar no mundo jurídico são um resultado da técnica jurídica, do reconhecimento e regulamentação pela lei. A pessoa jurídica é uma ferramenta essencial na organização da sociedade e da economia, permitindo a reunião de esforços e patrimônios para alcançar objetivos que seriam inviáveis para uma única pessoa natural. Para que haja mais conteúdo educativo como este, não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Aproveite e se inscreva em nosso canal. Até o próximo vídeo.